né? Com paginação 16, com a arquitetura 16 bits, a gente tem um espaço de endereçamento lógico que tem 64K, a gente arbitrou páginas de 4K, então eu vou ter 16 páginas nesse espaço de endereçamento. Lembrando que eu estou usando páginas de 4K, é tudo vintage menos o tamanho da página, deveria ser muito menor, mas como eu não desenho muito bem, e eu quero poupar vocês de algo mais grotesco do que isso, eu fiz páginas de 4K que só minhas tabelas ficam pequenininhas, com 16 entradas. Então, o sistema operacional tem aqui uma estrutura de dados que é a tabela de processo. Cada entrada nessa tabela de processo tem informação sobre um processo. Uma das informações que eu vou ter agora é essa tabela de páginas. A tabela de páginas, ela tem uma entrada por página que o meu processo pode ter, e cada entrada tem dois pedaços. Tem um bit de presença que indica se aquela página está ou não na memória, e se aquela página estiver na memória, o outro pedaço é o quadro de página, ou seja, o quadro de página onde aquela página está armazenada. Então aqui no nosso exemplo, a gente tem o processo PX e o processo PY. O PX tem uma única página na memória, que é a página 0, que está armazenada no quadro de página 3. Isso é refletido aqui nessa tabela, com um 3 aqui e um 1 aqui. Todas as outras páginas não estão na memória, portanto o bit de presença é 0 em todas elas. O processo PY, ele tem essa outra tabela de páginas que tem apenas uma página na memória, que é a página P1, que está armazenada no quadro de página 7. Está refletido que a entrada 1 da minha tabela de páginas aqui tem um bit de presença igual a 1 e o número do quadro de página naquela página está armazenado. Quando há uma troca de contexto, o que é que acontece? A gente pega as informações da CPU e da MMU, guarda na entrada da tabela de processo do processo que está executando e restaura as informações do processo que vai ganhar a CPU para a CPU, inclusive a tabela de processo. Então, isso é como se fosse visões em um banco de dados, né? A tabela de página me dá a visão da memória que eu consigo enxergar. Quando o processo vermelhinho, o PX, executa, essa tabela é armazenada aqui, portanto, a única página que eu consigo acessar é P0. Se eu gerar um endereço nesse processo de uma outra página, essa página não existe na memória, vai gerar um page fault. O sistema operacional vai trazer essa página para a memória, vai fazer uma atualização na tabela. Notem que esse processo foi bloqueado, porque ele está esperando que a página venha para a memória. Quando ele voltar a rodar, ele vai vir com a nova tabela de página, que agora habilita ele a ver essa nova página que foi trazida para a memória. O sistema vai pegar a página que está no disco. No disco, isso. E ele vai atualizar na MMU ou na tabela de processo? Na tabela de processo, porque na MMU é um outro processo que está rodando, né? Então, vou mexer. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Então, isso é paginação quando a paginação começou, quando as máquinas tinham 16 bits. A gente vai avançar algumas décadas e vai chegar agora nas máquinas que tinham 32 bits, né? Aí a pergunta é, será que a gente pode usar essa mesma solução para máquinas que têm 32 bits? Por que não? Será que dá? O que é que muda numa máquina que tem 32 bits? Em primeiro lugar, muda o espaço de endereçamento, certo? Eu vou ter agora, no espaço de endereçamento lógico, vai do endereço 0 ao endereço 2 elevado a 32 menos 1. Então, qual é o tamanho desse negócio aqui? 2 elevado a 32, né? Quanto é que é 2 elevado a 32? 4 GB, né? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 30. 2 elevado a 2 é 4.
cada 2 elevado a 10 é 1K, né? K vezes K mega vezes K giga. 4 GB. Quantas páginas eu vou ter aqui? Supondo, vamos arbitrar, continuar arbitrando uma página de 4K, eu vou ter 1 mega páginas. 2 elevado a 20 páginas. Se eu tenho 2 elevado a 20 páginas, então minha MMU tem quantos registradores? 2 elevado a 20, né? E aí, temos um problema? Ou não temos um problema? Então, basta ter uma MMU com 2 elevado a 20 registradores, e aí toda vez que eu troco de processo, eu carrego, eu salvo os valores que tinham aí e carrego os novos valores. Resolvido? Resolvido? Ou não? Qual o problema de ter 1 milhão de registradores nessa minha CPU? Oi? Registrador é caro, né? 1 milhão deles é bem caro, né? Então, o primeiro problema que eu tenho é que esse design é caro. Mas vamos supor que dinheiro não é problema. Acordei rico, dinheiro não é problema. Certo? Comprei, físico, oi? A questão do espaço físico e do aquecimento, que quanto mais... Mas isso eu resolvo com dinheiro. Resolvo. Bota dinheiro, você resolve. Vamos supor que eu tivesse resolvido o problema de engenharia e de custo. E aí eu consegui colocar esses 1 milhão de registradores, é mais de 1 milhão, né? É 2 elevado a 20, né? É mais do que 10 elevado a 6. Né? De registradores aqui na minha MMU. E aí, está resolvido o problema? Ou tem um outro problema? Oi? Note que eu não preciso inteirar, né? Porque eu tenho exatamente a tabela inteira aqui, porque eu indexo pelo endereço da página, né? O endereço da página me diz qual é o registrador que eu devo acessar. Então não preciso inteirar, é acesso direto, né? Agora, imagina quando eu vou trocar um processo, vou deixar de executar o processo PX e agora vou executar o PY. O que é que eu tenho que fazer? Salvar 1 milhão de registradores e depois restaurar 1 milhão de registradores, né? Esse negócio vai ficar meio caro, né? Então, a troca de contexto é cara, é lenta. E ainda tem um terceiro problema, talvez seja um problema não tão grande quanto esses outros dois, que é a quantidade de memória que eu preciso gastar para armazenar as tabelas de página. Vocês se lembram que a tabela de página está armazenada aqui dentro da entrada de um processo na tabela de processo, né? Antes eu tinha 16 entradas, agora eu tenho 1 milhão de entradas, 1 mega entradas. Vamos supor que cada entrada dessa tenha 4 bytes, eu estou falando de 4 megabytes só para esse coisinho aqui, vezes o número de processos que eu tenho, certo? O que não é uma coisa muito bacana, sobretudo quando a gente pensa, quando a gente leva em consideração que boa parte desse meu espaço de endereçamento lógico vai estar vazio, não vai nunca existir, né? Porque a gente tem 4 GB aqui. Imagina um programa bem grande que você já fez na sua vida. Vamos supor, o programa tem 1 mega de código, certo? Aí eu vou desenhar 1 mega aqui, certo? Nesse meu, em escala, certo? Está fora de escala, que está muito maior do que devia ser, certo? Vocês estão entendendo
quanto desperdício seria guardar essa coisa toda na memória, certo? Porque os programas são muito menores do que o meu espaço de endereçamento lógico, tipicamente. Né? E agora com 64 bits, mas estamos em 32 bits ainda, certo? Então, estamos nesse mundo 32 bits, então o terceiro problema aqui é o espaço, o desperdício de memória. De memória com as tabelas de página. Todo mundo entendeu esses três problemas? Bom, então, nossa tarefa na aula de hoje é resolver esses problemas. Beleza? Eu vou pegar emprestado esse negócio aqui, tá? Vamos transformar isso numa arquitetura agora de 32 bits. Certo? Vamos esquecer o que tem dentro aqui. Então, isso aqui é a minha memória. Vamos primeiro resolver esses dois problemas aqui. Certo? Então, eu vou resolver esses dois problemas de uma forma extremamente radical. Tá? Ao invés de ter 1 milhão ou 2 elevado a 20 registradores, eu vou trocar isso por um registrador. Certo? E aí o que é... O que é que eu armazeno nesse um registrador que eu tenho? Alguém tem ideia? O que é que eu preciso? Eu preciso mapear endereço, eu preciso receber um endereço lógico, saber se ele é mapeável para o endereço físico, e se não for, gerar um page fault. E aí o que eu vou fazer, quando eu coloco o processo vermelho para executar, eu coloco aqui o endereço da tabela de processo. Lembrem-se que a gente está resolvendo esses dois problemas. Ou seja, eu estou ainda assumindo que a tabela de páginas está armazenada na memória, gastando um horror de memória, mas vamos por partes, certo? Então, esse cara aqui simplesmente aponta para o endereço na memória onde a minha tabela de página está armazenada. E aí, agora, o que é que ele faz o que é que a MMU faz quando vem um endereço lógico aqui? Eu pego o valor que está aqui e indexo essa tabela pelo valor da página do endereço lógico que eu recebi. E aí eu consigo ler na memória a entrada da tabela de páginas que eu quero ler. E aí eu olho o bit de presença. Se o bit de presença for 0, gera um page fault. Se o bit de presença for 1, eu pego o valor do quadro de página, concateno com o deslocamento, né? Por exemplo, eu tenho um endereço 0x00000, eu vou precisar agora de 5 dígitos hexadecimais, são 20 bits, para definir a página, e meu deslocamento continua tendo 12 bits. Né? Então, esse aqui é um endereço lógico que vai estar na página 0, certo? Aí, eu viria aqui na tabela de página e descobri que a página 0 está mapeada no quadro de página 3 e iria gerar o endereço físico correspondente, que é o 0x300... Ops, desculpa. 0x00003 ABC. Beleza? Então, eu resolvi o problema do custo da minha MMU. Ela é mais barata do que a outra. E o tempo de carga, o tempo de troca de contexto vai ser mais rápido ainda do que era antes. Porque agora eu só preciso mudar um registrador.
Quando eu mudo do vermelho para o azul, eu simplesmente, ao invés de apontar para aqui, eu aponto para cá. Beleza? Bom, o problema dessa solução é que eu criei um quarto problema, né? Que é, agora minha CPU é 2 vezes mais lenta do que ela era antes. Porque toda vez que eu vou acessar a memória, pelo menos para acesso à memória, toda vez que eu vou acessar a memória, na verdade eu preciso fazer 2 acessos à memória. Um para mapear o endereço lógico no endereço físico e o outro para acessar de fato o endereço físico que eu quero acessar. Todo mundo entendeu por que são 2? Porque agora a minha tabela de páginas não está na minha MMU, ela está na memória. Eu acesso na memória. Ok? Bom, como é que a gente resolve esse tipo de problema na computação? Cache, né? Esse é um problema que eu resolvo com cache. Eu tento fazer com que só vá à memória se eu não já tiver feito aquele mapeamento. Certo? E aí eu vou aproveitar esse pedacinho de MMU que sobrou aqui, para, ao invés de ter registradores, ter o que se chama de uma memória associativa. Isso aqui é uma memória associativa, também chamada de TLB, Table Look-Aside Buffer. Como é que esse negócio funciona? Isso é como se fosse uma implementação de uma tabela hash em hardware, certo? Então, essa memória associativa, ela é uma coisa assim, ela tem registradores que armazenam, cada registrador desse armazenam 3 tipos de informação. Isso aqui é um bit de validade, diz se essa entrada é válida ou não. Isso aqui é uma chave. Isso aqui é um valor. E aí a memória associativa funciona da seguinte forma: eu meto uma chave aqui e ela me cospe fora aqui um valor, desde que exista um par chave-valor que esteja numa linha válida, certo? O diferencial disso aqui é que esses testes, o circuito é feito de tal forma que os testes são feitos em paralelo. Então eu testo todas as entradas em paralelo. Isso faz com que o custo desse circuito não seja linear e, portanto, eu não tenho muitas entradas nessa minha memória associativa, porque toda vez que eu aumento o custo vai ficando maior a cada entrada, não linearmente maior a cada entrada que eu adiciono. Beleza? Se não existe a chave, aí eu recebo um sinal de miss. Note que isso não é uma exceção, é o próprio circuito aqui do hardware que recebe esse sinal e executa uma outra coisa caso não exista o mapeamento. Que outra coisa é essa? É ler a memória como a gente viu anteriormente. Tá? Então, quando vem um endereço lógico, primeiro eu verifico se isso está na memória associativa. Se não tiver, eu faço aquele caminho em 2 passos para fazer o mapeamento. E aí, o que é que eu armazeno na memória associativa? Por exemplo, depois que eu fiz esse mapeamento de 0x0000ABC para 0x0003ABC, o que é que eu armazeno na memória associativa? Diga aí, doutor. O endereço lógico todinho, só a parte da página, né? Então, a chave vai ser a página, 0x00000,
e o valor vai ser o quadro de página. Certo? Então, quando o endereço chega aqui, a MMU separa o deslocamento do endereço da página, verifica se a página já foi mapeada. Se já foi mapeada, eu pego o quadro de página e concateno com o deslocamento. E aí gero o endereço físico. Se a página não foi mapeada, eu vou receber um miss e aí eu passo para a segunda parte do circuito que lê a memória, como a gente viu anteriormente, e pega a informação. Quer dizer, se a página estiver mapeada, senão eu gero um page fault. Então, se a página estiver mapeada, eu faço o mapeamento, atualizo a memória associativa e coloco na saída o endereço físico. Certo? Então, se logo em seguida eu recebesse uma solicitação para mapear 0x0000ABD, essa informação já estava na memória associativa, né? Porque é a mesma página. Então, todos os endereços que referenciam a mesma página vão poder agora ser mapeados sem que eu precise ir na memória. Certo? E aí, se eu consigo um hit ratio, né? Uma taxa de acerto alta, significa que o tempo de acesso, o tempo de mapeamento vai ser dado pelo tempo de acesso à minha memória associativa e não pelo tempo de acesso à memória. O que vai fazer com que não seja custoso executar as instruções aqui nessa minha CPU. Tu tinha uma... Certo. Aí, como é que a gente vai fazer para inserir uma nova página? Isso. O que é que acontece quando a tabela enche? O que é que a gente faz numa cache quando a cache enche? A gente começa a jogar fora as coisas que são menos úteis. Certo? Qual seria a coisa menos útil? Oi? A mais antiga. Certo? A informação mais antiga eu vou jogar fora porque não é que eu sei que ela é menos útil, mas a probabilidade dela ser menos útil do que uma mais nova é maior. Por quê? Porque existe um negócio chamado localidade de referência, que é uma propriedade dos programas computacionais que a gente escreve. Por que é que eu tenho localidade de referência nos programas? Porque o código é sequencial. Sobretudo quando eu vejo isso no nível de no grão de uma página. Uma página tem 4K. Então, mesmo um loop ou um if then else que vai fazer com que não necessariamente a próxima instrução a ser executada seja a seguinte à que eu estou executando, né? Eu posso ter um jump, um else, por exemplo, ou num loop, eu chego no fim do loop, eu tenho que voltar, mas esses códigos são pequenos o suficiente para ter uma alta probabilidade de estarem na mesma página. Certo? A mesma coisa se aplica para os dados. Por exemplo, a pilha. Quando eu chamo uma função, eu coloco um quadro de pilha naquela função, que tem para aquela chamada de função, que tem os argumentos e as variáveis locais. Todo aquele código que manipula essas variáveis locais daquela função vão estar se referindo a coisas que estão muito próximas na memória. Portanto, eu tenho uma localidade de referência nos dados também. Ok? Isso faz com que a probabilidade de eu gerar um endereço próximo do último que eu gerei seja muito alta. E faz com que o meu hit ratio na memória associativa, mesmo que ela seja pequena, que tem um número pequeno de entradas, seja muito alto. O que faz com que o tempo de mapeamento seja dado pelo tempo de acesso a isso aqui, que é extremamente rápido. Beleza? Então, resolvemos isso colocando um único registrador, e aí a gente cria um problema da lentidão no mapeamento que a gente resolve colocando uma memória associativa. Então eu tenho uma solução com custo
adequado para o problema. Beleza? E aí a gente resolveu esses dois problemas aqui. Falta resolver agora o problema do desperdício de memória. E aí, como é que a gente resolve isso? Recapitulando, qual é o problema do desperdício de memória? É que eu estou assumindo aqui nesse meu modelo que a tabela de páginas inteira está armazenada na memória. E a tabela de páginas, nesse caso, ela tem 4 megabytes de tamanho. Né? Lembre-se que a gente está falando de algumas décadas atrás, né? Quando as máquinas... Décadas atrás é um certo exagero. Décadas atrás, quando quando essa arquitetura foi introduzida, décadas atrás, mas elas existiam até... Elas ainda existem, né? Mas, assim, a gente tem que pensar no tamanho da memória quando essa tecnologia foi introduzida, que é diferente do tamanho da memória que a gente tem hoje. Então, isso estava gastando um pedaço substancial da minha memória. E, pior, armazenando informação inútil. Estava guardando zeros na minha memória, o que não parece ser uma coisa muito inteligente. E aí, como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, a gente usa aquela outra solução que resolve 99,9% dos problemas da computação. Já falei isso para vocês aqui, né? Ou você resolve com cache, ou você resolve com mais um nível de indireção. A gente já gastou cache, né? Vamos usar a outra solução, que é incluir mais um nível de indireção. Então, agora eu vou pegar a minha tabela de páginas, vamos tentar entender aqui o problema. Então, o problema é que eu tenho esse espaço de endereçamento lógico que é enorme. Esse negócio eu parti em páginas. E aí eu tenho 2 elevado a 20 páginas. E eu não quero guardar isso tudo na memória. E aí o que eu vou fazer é, eu vou dividir essas coisas aqui, essas páginas. Esses riscos passam sempre numa fronteira de página, tá? Não é no meio de uma página não, certo? É porque o meu desenho continua tosco. Eu vou dividir essa tabelona de páginas em subtabelas de tamanhos iguais, certo? Essas subtabelas têm tamanhos iguais. Eu vou dizer que essa minha tabela de página aqui, ela está sendo subdividida em N tabelas de segundo nível. Então, essa subtabela aqui é uma tabela de segundo nível, essa subtabela é uma segunda tabela de segundo nível. Então, essa é a tabela de segundo nível 0, essa é a tabela de segundo nível 1, 2, 3, até a tabela N. N-1, desculpa. Eu dividi em N tabelas, comecei da 0 até a N-1. Beleza? E aí, vem o outro nível de indireção, né? Eu crio uma nova tabela, que não é uma tabela de páginas, é uma tabela de primeiro nível. Quantas entradas tem essa tabela? Oi? N, né? Eu vou ter uma tabela aqui com N entradas, que vai da 0 até a N-1, que vai me dizer se a subtabela de segundo nível correspondente está armazenada na memória ou não. Tudo bem? Então agora, ao invés de ter a tabela inteira na memória, eu vou ter só essa tabela na memória. Inicialmente, isso aqui está tudo 0, dizendo que nenhum pedaço da tabela de processos, da tabela de páginas, desculpa, nenhum pedaço da tabela de páginas de um determinado processo está armazenado na memória.
Quando eu gerar o primeiro endereço lógico desse processo, vamos supor que eu gere o endereço 0x, o endereço 0x000000, certo? Esse negócio vai chegar aqui, não vai estar mapeado, porque eu nunca mapeei esse negócio. Eu vou tentar acessar a tabela e agora, ao invés de acessar a tabela de páginas, eu vou acessar a tabela de primeiro nível. Vou verificar aqui que, lembrem-se que a página que tem o endereço 0 é a primeira página dessa primeira subtabela. Então, eu vou chegar aqui na primeira subtabela e vai ter uma informação, ó, primeiro pedaço da tabela de páginas não está na memória. Isso vai gerar um page fault. O sistema operacional vai, executa, coloca esse negócio na memória e atualiza essa coisa aqui, dizendo, ó, a tabela de primeiro nível agora está na memória e isso aqui é o endereço físico de onde ela está armazenada na memória. Quando eu tentar gerar de novo esse endereço, eu vou chegar aqui, vou saber que está na memória, vou ler esse endereço indexado com a página que eu quero ler e vou ler a informação que me diz se aquela página está ou não na memória. Se a página não estiver na memória, o que é que vai acontecer? Page fault. O sistema operacional vai, executa, traz a página para a memória e atualiza na memória a entrada correspondente à página que gerou o page fault. Aquele cara vai executar de novo. Executa de novo, vem aqui, daqui vem aqui, daqui descobre a página, o código de página, onde aquela página está armazenada, pega esse código de página, concatena com deslocamento, tem o endereço físico. Atualiza a memória associativa, porque esse negócio tem um trabalho para mapear, vou guardar aqui, para que nas próximas vezes eu não precise passar por essa novela toda aí de mapeamento. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Bom, vamos deixar a coisa um pouco mais concreta, tá? Vamos supor que n seja 256, tá? Então, 256 também conhecido como 2 elevado a 8, né? Então, se eu tenho 256 subtabelas, qual é o tamanho de cada subtabela? Dois elevado a 12, né? Que são os 12 bits que estão faltando dos meus 20 bits, né? Ou seja, eu vou ter 2 elevado a 12, também conhecido como 4K, né? Então, eu vou ter 4K entradas em cada subtabela dessa, certo? E aí, como é que a minha MMU trata esse endereço aqui? Eu vou pegar os 8 primeiros bits, os 8 bits mais significativos. Esses são os caras que me indicam qual é a entrada na tabela de primeiro nível que eu quero ver. Esse endereço é fácil, né? Porque é tudo zero, né? Então essa vai ser a primeira entrada. Depois eu pego os outros 12 bits, né? Que vão me dizer, dentro daquela tabela de página, daquela subtabela de página, né, daquela tabela de segundo nível, qual é a entrada que eu quero verificar, que vai me dar a página. Então, se eu tivesse aqui o endereço 0xFFABC987, o que é que eu ia ter que fazer? Vou pegar, a primeira coisa que eu ia fazer, na realidade, era pegar FFABC e verificar se isso está aqui dentro da minha memória associativa, para não me dar o trabalho de fazer essa coisa toda. Se tiver, vai me dar o número do quadro de página, pega esse número de quadro de página, concateno com 987, acabou. Mas se não tiver, eu vou pegar esses 8 bits aqui e indexar
essa tabela. Lembra que essa tabela está sendo apontada agora pela MMU. Eu sei aonde é que esse cara começa. Aí eu somo FF vezes o tamanho de cada entrada dessa, vou pegar o endereço da entrada. Quando eu leio essa informação, isso aqui pode me estar apontando, isso aqui vai ter, se tiver na memória, vai ter o endereço na memória onde aquele subpedaço da tabela está armazenado. Aí eu pego esse endereço, pego isso aqui, multiplico pelo tamanho de cada entrada na minha tabela de página, somo com aquele endereço, eu vou ter exatamente o endereço da entrada que eu preciso ler. Aí eu leio essa informação e verifico se a página está armazenada na memória ou não. Se tiver armazenada, tem lá o número do quadro de página que eu pego e concateno com o deslocamento para ter o endereço físico. E aí eu pego essas duas informações e atualizo a minha memória associativa e está feito o mapeamento. Beleza? Bom, assumindo que eu tenha que num determinado instante o programa está executando uma determinada instrução que pode estar manipulando a área de dados ou manipulando a pilha, vamos supor que eu preciso de ter 3 páginas ao mesmo tempo em memória, certo? E que essas páginas estejam em pedaços da tabela diferentes. Então, eu tenho 3 tabelas de segundo nível que precisariam estar armazenadas na memória, mais uma tabela de primeiro nível. E vamos assumir que cada entrada da tabela tem 4 bytes. Então, quanto de memória eu preciso tipicamente armazenar ou usar para armazenar os pedaços da tabela de página que eu preciso ter na memória? São 4 vezes... bom, vamos fazer a conta mais próxima do que deveria ser. Eu dividi isso aqui em 8 e 12 só porque é mais fácil separar 2 e 3, tá? Mas é muito mais lógico que isso fosse separado em 10 e 10. Aí eu tenho que quebrar esse zero aqui em 2 pedaços, vai ficar mais complicado de explicar, certo? Mas se eu quebrasse isso em 10, cada entrada dessa ia ter 1K elementos, certo? Tanto essa tabela aqui, quanto cada subtabela dessa, ia ter 2 elevado a 10 entradas. Ou seja, 1K entradas, cada um com 4 bytes, 4K bytes para cada pedacinho da tabela. Eu ia precisar de 3 pedaços, um para o código, outro para a pilha, outro para os dados, mais a tabela de primeiro nível, ou seja, 4 tabelas, vezes 4K, 16K. Então eu passei de 4 MB para 16K. Certo? Isso é o que eu preciso ter na memória para poder executar o meu programa. Ou seja, eu vou consumir muito menos memória com as tabelas de página do que anteriormente. E com isso eu resolvo esse problema daqui também. Ok? Dúvidas? Essa é a aula mais importante dessa parte de gerência de memória, tá? Junto com a primeira aula que fala daqueles conceitos mais básicos de mapeamento de endereços, de tudo que a gente viu aqui, certo? Então eu sugiro que se você está olhando assim para mim com a cara meio estranha, dê uma lida no livro, certo? E traga suas dúvidas, que eu estou aqui para tirá-las. Beleza? Querem a notícia boa ou a notícia ruim? Notícia boa. Bom, a notícia ruim é que a gente vai agora ver como é que funciona numa máquina de 64 bits. A notícia boa é que é completamente diferente disso aí, é mais simples. Certo? Beleza? Vamos avançar? Oi. Na prova a gente vai precisar saber o teste e o de 64, no caso. Como? Na prova a gente vai precisar saber esse esquema e o de 64, que é diferente. 16. É. 16.
Então são duas notícias. Então, vamos lá. Eu vou apagar aquele tudo. Não, eu vou botar aqui. Estamos agora em 64 bits, né? Em 64 bits, qual é o tamanho do meu espaço de endereçamento? O tamanho do espaço de endereçamento é 2 elevado a 64, né? O último endereço é 64 menos 1. Né? Esse negócio aqui tem 2 elevado a 64, a 64 endereços, né? E aí a gente continua com a nossa página de 4K, tá? Será que a gente tem algum motivo para aumentar o tamanho dessa página? Vamos supor que a gente aumentasse de 4K. Se a gente aumentar de 4K para 8K, não vai fazer nem cócega, né? Então, vamos aumentar meio. Vamos aumentar de 4K para 4 MB. Faz sentido ter uma página de 4 MB? Por que a gente tem páginas? Se lembram? A aula passada. Oi? Porque a gente não precisa carregar o código do programa. Isso, para a gente não trazer coisa que não vai precisar ser usada para a memória. Se as páginas fossem de 4 MB, todos os programas que eu fiz na minha vida iam executar inteiramente na memória. Porque quando eu trouxesse uma página da pilha, uma página dos dados, uma página do código, eu ia ter lá 12 MB. Eu nunca fiz um programa na minha vida maior que consumisse mais que 12 MB de memória. Eu acho que vocês também não. Certo? Então não é muito eficiente, né? Porque eu não estou fazendo exatamente o que a paginação se propõe a fazer, que é trazer para a memória só o que de fato eu vou. Então eu não tenho nenhum motivo para aumentar esse negócio. Então vamos continuar com essa página de 4K. Tá? Porque o fato do barramento ter aumentado, da memória ter aumentado, da CPU ter ficado mais veloz, não mudou radicalmente a forma como a gente escreve o programa, né? Graças a Deus. Do jeito que vocês escrevem o programa é o mesmo jeito que eu escrevia quando eu perfurava cartão. Muito tempo atrás, certo? Não mudou tão radicalmente, não. O binário, pelo menos, né? A forma como você gera o binário é completamente diferente. Então, a gente vai manter esse cara aqui com 4K. E aí, quantas páginas eu tenho? 2 elevado a 52, né? Também conhecido como 4 peta, né? Quilo, mega, giga, tera, peta, né? É grande, com força, né? Nem se eu usasse 10 níveis de indireção, eu ia dar conta desse negócio. E 10 níveis de indireção não vai ser muito eficiente, né? Então, não dá para remendar essa solução. Essa solução tem que ir para o lixo. E a gente tem que pensar em outro tipo de solução. Aí existem várias formas de fazer isso, tá? Ainda não existe uma forma padrão que todo sistema usa, mas a forma mais natural de resolver esse problema é pensar que, embora o tamanho da minha página, o tamanho do meu espaço de endereçamento lógico, melhor dizendo, explodiu, o tamanho do meu espaço de endereçamento físico não explodiu da mesma forma. Né? A gente aumentou, a gente tinha dezenas de páginas para milhões de páginas e não sei como é que diz esse número não, de páginas, né? Petapáginas, certo? Será que a nossa memória aumentou nessa proporção?
Por exemplo, quando a gente tinha máquinas de 32 bits, qual era o tamanho máximo da memória física? 1 GB, 4 GB, 4 GB. Era uma memória grande na época que as máquinas tinham 32 bits. O que é uma memória grande hoje? 8 GB? Não, 8 GB era pequeno. 128 GB. Certo? Ou seja, a gente está multiplicando nem por 100. A gente multiplicou ali por 10 a sexta, mas a memória física, ela não cresce na mesma proporção. Certo? Então, a ideia agora é ter o que se chama de uma tabela de páginas invertida. O que é a tabela de páginas invertida? É um nome estranho para dizer que, ao invés de ter uma tabela que é indexada pelo endereço virtual, eu tenho uma tabela que me diz o que é que está armazenado em cada quadro de página. Então, uma tabela que me diz, no quadro de página 0 está a página 3 do processo 27. No quadro de página 1 está a página 54 do processo 33. E assim por diante. Na página 10 não tem nada, tem lixo. No quadro de página 10 não tem nada, tem lixo. Certo? E agora, o que é que eu preciso fazer? Quando eu recebo o endereço lógico, eu teria que consultar essa tabela de páginas invertida para verificar se aquela página que eu estou querendo acessar está armazenada em algum quadro de página. Certo? Então, do ponto de vista do espaço que eu preciso para armazenar, é muito menor, mas não parece ser muito eficiente fazer essa consulta sequencial para ver se minha página está armazenada ou não na memória. Né? E aí, como é que a gente resolve isso? Qual a estrutura de dados que a gente devia usar para resolver esse problema? Qual a estrutura de dados preferida do 9 entre 10? Uma tabela hash, né? A famosa tabela hash, que vai, dado a página, o número da página, vai me apontar para um pedaço da tabela hash onde estão as páginas que seriam mapeadas para aquele valor do hash. Então, ao invés de pesquisar a tabela inteira, eu vou pesquisar um número muito menor de valores para descobrir se a página está ou não, se ela está, em que lugar ela está armazenada. Note que a chave vai ser o número da página concatenado de alguma forma com o número do processo, né? Porque diferentes processos vão ter os mesmos números de página. E, obviamente, que note que achar essa coisa nesse hash é caro, não é barato, mas é affordable, né? Dá para você pagar esse custo, mas você precisa fazer uso da sua memória associativa aqui para evitar o máximo possível ter que fazer um mapeamento mais caro. Beleza? Bom, isso conclui a parte de como o mecanismo de paginação funciona. Um exercício que vocês devem fazer em casa, certo? É pensar numa tabela numa CPU com 32 bits, quais são todas as possibilidades de mapeamento de um endereço lógico para um endereço físico. O que é que pode acontecer? Então, desde a coisa mais fácil, que é o endereço estar na memória associativa, até o mais complexo, que é a página não está na memória, a tabela de página de segundo nível não está na memória. Tente percorrer esse caminho para ver se você, de fato, entendeu o que é que está acontecendo. A pergunta descreva todas as possibilidades de mapeamento de
de um endereço lógico em um endereço físico, numa tabela, numa memória paginada em 2 níveis. Certo? Bom, então a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai discutir os algoritmos para a substituição de página. Eu vou colocando coisas na minha memória e aí chega uma hora que minha memória está cheia. E aí eu preciso trazer uma nova página para a memória e não tem espaço. Aí o que é que eu tenho que fazer? Swap, né? Você lembra do swap? Só que swap agora no nível de páginas. Aí a gente vai discutir com mais detalhes como é que eu escolho qual é a página que tem dentro disso, qual é a página para que uma página possa vir para a memória. Então é o seguinte.